Mas eu tava aqui conversando com o Flávio Alves, já vou botar o Flávio Alves na conversa sobre o Réveillon, e ele me deu uma ideia que eu nunca tinha pensado, porque aquele acesso ao farol, por mais que seja muito legal pro cara passear, fazer uma fotinho, selfie, passear lá em cima, ele é muito acanhado, é difícil de chegar, pessoal, nós sempre passamos, quem vai, ano passado nós fomos, né, sempre passa por um perrengue desgraçado para chegar até o local. E o Flávio deu uma ideia que eu acho que deveria ser o projeto, né, para os próximos anos, porque ficaria muito melhor, muito mais organizado e a população até aproveitaria melhor. Primeiro quero dar bom dia aqui pro Flávio Alves. Bom dia, Flávio, tudo certo? Bom dia, Nilchinho. Bom dia aos ouvintes da Hiper. Um grande prazer, até uma grande emoção pela primeira vez. Primeira vez aqui? Primeira vez. Tá sempre no Winner Center e nunca viesse aqui. Sempre vem dar um cheiro na filha que trabalha aqui na ótica, aqui embaixo. Isso, mas a primeira vez sim, motivo de satisfação. Muito bom dia a todos. Ô Flávio, tu tava falando, olha, vamos levar o pessoal pra lá, mas vamos organizar, né? Lá não é o lugar ideal. Não cabe, né? Não cabe, não tem a mínima condição, porque primeiro que não tem espaço suficiente. Né, a prainha é super apertado. Segundo, a prainha, todos sabem, o esgoto cloacal a céu aberto é horrível, né? É horrível. E, além disso, não tem espaço algum, não tem estacionamento, não cabe praticamente ninguém. E, ao mesmo tempo, o farol tem a Praia do Cardoso, que na entrada do farol, tem a Praia do Cardoso, com estacionamento enorme, com uma praia enorme, com faixa de areia enorme e que acolheria ali não só os locais, não só o povo que está ali, mas acolheria todo o povo da ilha, porque a ilha são 16 quilômetros e 11 praias, sim, né? Além da Praia do Camacho, Garopaba do Sul, né? Que tudo isso atenderia ali na Praia do Cardoso, tem espaço ali para 50 mil pessoas, enquanto que na prainha com 1.000 pessoas, tu tá estourando, tá quase que um passando por cima do outro. Não, é verdade. Tu sabe que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, ô Flávio, porque é o seguinte, e sem dizer que tu uniria o útil ao agradável, porque o pessoal hoje do Camacho fica meio largado, né? Camacho, Cigana. Imagina. E não tem muito pra onde ir. E lá naquela região é gigante. E além de ser lindo, né? Lindo. Além de ser uma das regiões mais lindas aqui do nosso litoral. Isso, lindo, espaçoso, com condições, com espaços, muitos espaços para banheiros químicos, né? Atenderia não só as comunidades da ilha, né? Como eu falei, a ilha são 16 quilômetros e 11 praias, mais a comunidade ainda de Campos Verdes, né? E também atenderia o público do Camacho, atenderia o público da Garopaba. Enfim, enquanto lá se faz uma festa sem as mínimas condições de infraestrutura para 1.000 pessoas, tu poderia fazer para 50 mil no Cardoso. É verdade. Então é incomparável o ganho, né? um ganho em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e tu me fez até motivo para uma campanha, para fazer, vamos fazer no Cardoso aí. Aí é a questão de visão, né? Eu não sei se o Flávio já chegou. O Flávio tem uma pousada lá, que é a coisa mais linda, a pousada Vida Farol. Já tive a oportunidade de ficar algumas vezes lá. E bem de frente, na cara do gol, de frente para a prainha. E eu imagino que o Flávio já tenha essa ideia também dos moradores e até mesmo dos comerciantes lá, ô Flávio. Sim. Assim, eu digo, né? É difícil chegar numa unanimidade. Sim. Mas existe um certo consenso, né, entre os moradores de lá para isso? Existe, porque não existe o consenso, porque a prainha não tem a mínima condições de receber um evento dessa natureza. Não tem a mínima. Não, mas eu tô enquanto chegando... que o Cardoso é totalmente ao contrário. Eu tô dizendo nisso, porque assim, ó, quando tu tem uma administração que ela é centralizada e que ela não ouve a população, acaba cometendo esse erro que era simples de ser resolvido. Daqui a pouco tu vai lá, tu chama os proprietários, o que vocês acham da gente fazer no Cardoso? Pô, vocês iam dar ideia,
os caras iam ficar muito melhor para eles, ia ficar mais organizado, enfim. Bom para todos. Ia ficar bom para todo mundo. Eu nunca tinha pensado, começar a levantar essa bandeira a partir de agora. Vamos lá, 8 horas e 1 minuto, 8 e 1. Eu vou chamar o nosso break comercial. Aqui depois nós vamos falar sobre política. Flávio Alves está conosco então para falar um pouquinho do União Brasil. Cidadania definhou em todo o país e o Flávio Alves, uma das grandes lideranças aqui da nossa região, estava lá no canto da lagoa, quietinho, recebeu o convite e está na ativa. Dizem que está na ativa desde a eleição indireta aqui em Tubarão, na Câmara de Vereadores. Ele disse que não, mas eu sei que estava. E agora no União Brasil presidindo. O primeiro presidente foi o Alex Soteiro, e agora, que está na nossa audiência, e agora o Flávio Alves, que é o presidente do União Brasil de Tubarão e do Canto da Lagoa. É isso mesmo, Flávio? É isso tudo, Niltinho. Eu quero dar o meu bom dia especial aí a você, a todos os ouvintes, mais um bom dia especial. O Alex está nos acompanhando, o Alex Sotero, nosso vice-presidente. O Nerivaldo Galdino é o nosso... O Nene. Grande Nene. É o assessor do deputado Fábio, que é o nosso presidente estadual, e é o homem que coordena regionalmente para nós, né? Nós tivemos um futebol dos artistas lá no campo do Tubarão. Aí o Nene, que é meu bruxo, né? Tava nesse futebol, mas tava outros caras. Aí ator da Globo... tinha uns caras lá bem famosos, aí tava o Silvio Criciúma, tava o Paulinho Criciúma, aí eles tudo dando entrevista, tal. Aí daqui a pouco eu vejo alguém, tinha um cara, um repórter meio perdido que não conhecia todo mundo, e foi entrevistar o Nene. E o Nene viu que todo mundo era Criciúma pra cá, qual é o seu nome? Ele, Nene Criciúma. É um abobado esse Nene, né? Gente boa demais, gente boa. Mas continuando aqui, Nilton, não posso deixar de... o João Flávio está nos acompanhando, o Wilson Pontebol está nos acompanhando também, a Cris, a Alexandra, o pessoal do União Brasil aí, né? E aproveitar o momento... O Wilson lá do campo? Isso, o x-salada dele tá uma delícia, né? Tá bom, tá Olha bom, só. Tá bom demais. Beleza. Olha só, ô Flávio, e tu tá nesse novo desafio agora. A migração da turma do Cidadania pro União Brasil já foi, né? A grande maioria é o Paulo Garcia, o Heraldo, imagino que vá também na janela. Tá vindo o Heraldo na janela, sim. Então, do Cidadania pro União Brasil, tu vai levar, tu já tem uma estimativa de quantos tu vai levar? Quantos nomes novos vocês vão colocar? Na verdade, Antinho, é um trabalho muito conjunto, né? Sim. Não é só o Flávio que tá enganjado nesse trabalho. Falei anteriormente no nome do Nene, que tem nos ajudado bastante, o Alex Sotero, o Wilson, a Cris, todo esse pessoal tem ajudado. A minha esposa que está nos ouvindo agora, a Estela, quero agradecer, que a Estela também estava bastante afastada da questão política, né? E acabamos aí com a autorização dela, podendo voltar à ativa, e também ela nos ajudando aí na participação juntamente com as mulheres. Tá muito positivo o trabalho. Desculpa, pode concluir. Sim, a ideia é nós formarmos um grupo bastante forte, né? Principalmente para concorrer às eleições proporcionais do ano que vem. E também preparando pessoas, lideranças, para que, se surgir algum espaço significativo dentro de uma majoritária, uma composição, que nós possamos fazer um grande trabalho para a cidade. Nós temos nomes e também estamos à disposição para compor nesse sentido, né? Show de bola. Hoje a União Brasil faz parte do governo Jairo. Veja bem, o governo Jairo inclusive eu gostaria também de mandar o meu bom dia pro prefeito Jairo, e a gente deseja que esse ano ele ainda consiga, porque esse período que ele pegou foi um período muito difícil, um período de adaptação, e nós esperamos que ano que vem ele consiga fazer um grande governo para a cidade de Tubarão. Mas o União não em si é o União Brasil, porque até então, naquele momento das eleições passadas, o União Brasil não fazia parte desse momento, daquele governo, entende? O que fazia parte daquele governo era o Cidadania, né? Com o apoio do vereador Heraldo, né? Algumas lideranças do nosso partido que já atuavam também
na prefeitura, e com o governo Jair nós demos essa continuidade, até porque o vereador Heraldo, né, o vereador Heraldo, eu também, naquele momento a gente apoiou ele para que nós pudéssemos fazer esse mandato tampão, que é um compromisso que se tem com a cidade de cumprir, de completar esse governo que se finaliza nesse próximo ano, né? Sim, então... mas deixa eu entender aqui, Flávio. Então, faz parte o União Brasil. Sim, faz parte do processo. Tá, então, vocês estão nesse... Quando você fala, Nitinho, quando você fala, você me deixa um pouco sem... O vereador Heraldo, ele hoje está no Cidadania. Sim. Quer dizer, o Cidadania continua, o vereador Heraldo continua, sim, contribuindo, como sempre contribuiu. Na verdade, Nitinho, vou ser bem sincero para você, desde o governo Olavo, por exemplo, que nós temos o vereador Heraldo, já como vereador na Câmara, nós sempre apoiamos os governos. Porque a questão do vereador Heraldo não é apoiar o governo, não é apoiar o governo, não é apoiar, tá contribuindo com a cidade, isso verdadeiramente. Se você olhar o papel do Cidadania, aliás, até desde quando eu era vereador, não, mas eu sempre participei com a cidade. Agora mesmo, antes de nós entrar no ar, eu lhe provoquei numa questão da nossa antiga Produsul. Sim. Eu não sei quem que vai ser o prefeito no futuro. Eu não sei quem que vai ser o prefeito no futuro, mas não resta a menor dúvida que seja de qual partido for o prefeito do futuro, nós vamos estar junto vamos voltar uma feira-festa na nossa cidade, que faz muita falta, aquilo que era a Produsul para Tubarão, para nossa região, aquela semanada de festa, ainda no final da minha juventude, bem no início da tua juventude, por exemplo, que nós tínhamos aquela feira-festa maravilhosa que envolvia a cidade em 10 dias, pelo menos, de festa aqui na cidade, e vinha gente de todo o Brasil conhecer Tubarão por causa das festas que existiam aqui. Então, o nosso papel sempre vai ser esse, né? Eu citei agora aí o exemplo do ex-prefeito Olavo Falquete, para demonstrar qual foi sempre a nossa posição quanto ao governo. Entende? Mas o que eu quero te dizer é que assim... o papo aqui com o Flávio Alves é aberto. A gente não tem essa. A gente tem uma abertura suficiente para. A gente tem abertura suficiente para fazer política por prazer. Por qualquer questionamento. Mas aí hoje não está o grande erro da política, o Flávio, porque assim, hoje nós veio à tona alguns casos, né? Supostos casos de corrupção. Porque o legislativo simplesmente não fez o trabalho que deveria ter feito, né, que é o de fiscalizar. Sim. Né? Então, assim, a gente é sempre parceiro da prefeitura. E eu acho que é uma lógica meio errada no Brasil, de tu eleger. É claro que os políticos fazem por onde, né? Mas eu digo o seguinte: tu eleger o prefeito de um partido e o vereador do mesmo partido. Teoricamente, né, utopicamente falando, sim, o prefeito deveria ser de um e o vereador de oposição, para que o vereador de fato faça a fiscalização, o seu papel. Sim. Né? E não é o que a gente vê hoje nos legislativos. Eu vou citar até o Heraldo, que é um cara que tem muita proximidade contigo. Eu estava fazendo programa com o Arilton Barreiros ainda, que o Bica estava em férias. E tava naquela questão da eleição indireta, se vai ter, o que vai ter. O Heraldo ainda não sabia para que lado que ele ia. Sim. E eu perguntei pro Heraldo, foi uma pergunta simples. Eu falei: Heraldo, olha, o que vai definir o teu apoio dos candidatos? Nós temos de um lado o José Luiz Tancredo, nós temos de outro lado o Jairo Cascais. O que vai definir? Ele falou algumas situações. Uma delas era, por exemplo, diminuir a máquina da prefeitura. Sim. Que num primeiro momento o Jairo o Jairo diminuiu, mas hoje já voltou a ser a farra que era antes, já está com quase 200 cargos comissionados novamente. Então, e aí agora como é que fica esse apoio? O Heraldo não vai lá bater: ô Jairo, eu te apoiei, e agora tu me faz um papelão desse? Bem, assim, eu particularmente não vejo essa farra que você coloca. Eu não sei, eu não tenho condição de levantar setor por setor dentro da prefeitura, tá? Para saber e lá dentro medir qual é a necessidade desse número de contratados.
né? Ou de indicados, certo? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é uma cidade igual a Laguna, tendo o dobro de funcionários de Tubarão, contratados por Tubarão. Tubarão, hoje eu vejo, eu particularmente, independente de questões partidárias, eu tenho que elogiar a cidade de Tubarão e os políticos de Tubarão. Por quê? Porque com toda a dificuldade que existe no Brasil, com toda a dificuldade no legislativo, no executivo, Tubarão ainda serve de exemplo para nossa região, serve de exemplo para Santa Catarina, serve de exemplo para o Brasil. Agora, Flávio, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas é cara ainda, Flávio. Hoje a nossa Câmara custa mais de 10 milhões por ano. Agora tu não entrasse na Câmara ainda. Não, mas espera um pouquinho. Caro. Você tá falando do Executivo. Não, sim, mas é porque tu falou que os vereadores são exemplo. Eu falei que não porque são caros. Os vereadores... Não, eu tô falando... Ah, tu tá falando do Executivo. Você falou do Executivo. Ah, tá, do Executivo. Agora, se você quer entrar na Câmara... Não, mas tudo bem. Não, nós vamos entrar na Câmara. Até gostaria que você entrasse na questão da Câmara. Não, vou entrar. Porque eu gostaria de entrar também. Não, mas eu digo porque que falta projeto. É porque assim, ó, hoje o pessoal, essa política, eu concordo contigo, Laguna, mas eu na verdade, eu acho que Tubarão hoje, eu tô olhando aqui, tá em cerca de 180 cargos comissionados. Tá acima, eu acho demais. É demais. Se tu colocar isso ao custo de a média de 3 mil reais de salário, nós estamos falando de quase 1 milhão de folha, né? Então, quer dizer, em 4 anos, nós estamos falando aí de quase 50 milhões de reais. Mas muito dinheiro. Mas veja bem, Nilton, veja bem. Volto a te colocar, tanto para um governo como para outro governo, independente de cores partidárias. Você tem que ver o tamanho da estrutura que tem a nossa cidade. Você tem que ver, muitas vezes não adianta também tu só fazer concurso público e estar colocando funcionários para cobrir tarefas através de concursos públicos e depois você sabe a dificuldade que tem. Quantas áreas... Eu não entendo, eu confesso para ti que eu não entendo muito da área da educação, por isso eu procuro sempre nunca entrar. Mas você imagina, a gente vê deputados, a gente vê pessoas que conhecem essa área dizer que 50% da nossa educação está fora da sala de aula. Entende? Desvio de função, excesso de atestado, excesso de isso, excesso daquilo. É isso que a gente vê. Então, muitas vezes, só fazer concurso, inchar as prefeituras através de concurso e ir sustentando tudo isso, muitas vezes é mais válido. Lógico que tem que se pensar e que se trabalhar, mas válido contratar o serviço para aqueles momentos de necessidade. Eu vi você entrando aí agora na questão aí, o pessoal reclamando que os ACTs não foram chamados ainda. Quer dizer... Não, mas os ACTs são diferentes dos funcionados, né? Mas um exemplo, mas são serviços contratados. Sim, não, mas aí eu não sou contra assim, ACTs, eu acho que existe um excesso de cargos políticos, né? Então, mas quais são os cargos políticos? Funcionam, trabalham, não trabalham? O que tem que vir da denúncia, o que os vereadores têm que cobrar, que a sociedade tem que cobrar, é se aqueles que estão contratados lá estão trabalhando realmente, ou se não estão trabalhando. Agora, não deixar, eu não vejo Tubarão com 180, se você colocou aí 180 cargos, eu não vou dizer pra ti que é uma festa, que é uma farra. Assim, a minha opinião, não, né? Tua opinião. Eu respeito a tua, mas eu acho que é. Mas qual é a análise que você faz pra você ter essa opinião tão exata? É difícil pra gente. Não, eu tenho essa dificuldade. Eu digo porque porque assim, os 3 primeiros meses do governo Jairo tinha 100. Eu acompanho mensalmente, tinha 100, 110. Hoje tem 180. Como cidadão, eu não acho que os serviços nos 3 primeiros, para hoje, melhoraram tanto que dê sustentação para contratar mais. Entende? Eu não acho que não tem no dia a dia da população, não vai mudar nada. E eu acho que dentro da prefeitura existem cargos técnicos, existe um grande corpo. Hoje Tubarão tem uma infinidade se eu não estou enganado, são mais de 2 mil cargos efetivos. Então, assim, é o suficiente. Eu te digo que eu sempre faço esse comparativo. Se tu coloca essa empresa, o CNPJ de Tubarão, na mão do seu Genésio Mendes, ele faz não só com a metade dos comissionados, ele faz com a metade dos efetivos também. Entende? Eu fui parceiro do Dr. Manuel no governo do Dr. Manuel. Sim. O Dr. Manuel tomou uma atitude
doutor Manuel tomou uma atitude de passar o funcionamento da prefeitura para 2 períodos. Sim. 8 horas diárias. Quer dizer, o doutor Manuel, com aquela atitude, ele praticamente acelerou o processo de saúde dele. Sim, porque se incomodou demais, coitado do seu Manuel. Tamanha a revolta na cidade, o estresse na cidade com aquela situação. Acontece que às vezes o político tem que tomar uma atitude, a justiça toma outra. Eu tava na viagem para cá, estava ouvindo você falando do papel da polícia, que tinha prendido um traficante na semana passada, e quando chegou essa semana, prendeu o mesmo traficante. Quer dizer, você mesmo falou que a polícia está enxugando gelo. Sim, não, isso é certo? frequente, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso setor público, o conjunto, você colocou aí agora que os ministros lá contrataram agora para segurança pessoal, quanto? 14 bilhões, não sei quantos. O Brasil Mas é que assim, ô Flávio, é que assim, ó, se a gente, o grande problema tá no só, que eu vejo hoje a administração pública. O que é o só, que eu considero só? É só um carguinho de R$2.000, é só um carguinho de R$3.000, é só isso. Não, é só mais uma compra não sei o que, é só. Aí Tubarão, que tem uma receita de R$500 bilhão, ano que vem está previsto para ser 550 milhões de reais, só nesse 50% vai para pagamento de folha. É só nesse só. Sim, mas sem contar as contratações de terceirizadas, que ainda é muito dinheiro. Então, assim, quando eu vejo o Tubarão pegar um empréstimo de 100 milhões de reais, vai pagar, sei lá, 200 milhões, algo do tipo, sendo que isso poderia ser feito simplesmente com enxugamento da máquina pública, com uma diminuição, eu vejo que tem coisa errada por trás disso tudo, entende? Porque, tu és empresário também, Flávio. Sim. Tu és empresário, tu não te cansa de pagar imposto? Mas... Tu não te cansa? Mas eu canso muito. Cara, eu vou te falar, cada vez que eu vou pagar uma guia do Simples, pra mim a mesma coisa, tá? Pra mim é a mesma coisa que passar 2 caras de moto, botar uma arma na minha cabeça e levar o salário do mês. Pra mim é a mesma coisa. Eu sou obrigado a concordar contigo. Agora, não vou dizer que o problema do Brasil está em Tubarão. Eu acho que o problema de Tubarão está no Brasil. Mas não o problema de Tubarão. Do Brasil tem Tubarão. Mas tu pega Tubarão e tu multiplica por 5.568 municípios. Pra tu ver quanto dinheiro jogado fora. Acabei de falar pra você aqui, eu considero Tubarão na Murel uma das cidades ainda mais organizada. É menos ruim que Laguna, isso. É menos ruim que Capivari, isso aí eu não tenho. Vou dar um exemplo aqui, a cidade de Braço do Norte. Tava essa semana, parece, ou semana passada, comemorando a cidade de Braço do Norte com aquela força de empresário, comemorando que eles tinham ganho 10 leitos de UTI. Mas é uma briga deles de tempos, né? Mas isso aí, uma cidade, o que cresceu o Braço do Norte, o que era Braço do Norte há 30 anos atrás e o que é Braço do Norte hoje, para dizer que em 30 anos a cidade cresceu aquilo tudo, mas não conseguiram construir um leito de UTI pelas próprias mãos, Não, mas aí eu vou te... Tu usou o Braço do Norte como exemplo, eu vou te usar como exemplo. Não, eu vou te usar o Braço do Norte como exemplo. Eu fiz um levantamento aqui, tá? As câmaras de vereadores... Aí eu vou voltar para a Câmara e depois eu vou chamar o break e eu sei que tu quer falar sobre o assunto. Mas eu vou te dar um exemplo. Uma cidade que a gente pode considerar, em número de habitantes, do tamanho de Capivari e Laguna. Certo? Concordamos nisso? Sim. A Câmara de Vereadores de lá custa metade. Então, o que faz... E lá eles são muito mais ricos que essas duas outras cidades. Sim. Tá? O que faz de diferente os vereadores de Capivari e os de Laguna em relação aos vereadores de Braço do Norte para uma Câmara custar tão acima? Eu não tô falando assim, se custam 10%, 15%... Agora, o que eles fazem? Então, assim, não existe uma proporção justa pro nosso bolso. Concordo com você, né? Sem a menor dúvida. É isso que eu tô levantando. Por isso que eu tô defendendo a nossa cidade. Não tô defendendo partidos políticos, veja bem. Eu estou defendendo claro. O posicionamento da própria cidade.
Tubarão, há quantos anos? Eu lembro que eu era gerente na Celesc. Nós fizemos, juntamente com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, nós construímos uma campanha de arrecadação na conta de luz. Entende? Sim. Para poder ajudar o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu era gerente da Celesc na época e nós fizemos uma campanha, eu esqueci até agora o nome da assistente social do hospital, que ela trabalhou comigo o tempo todo nessa campanha. Nós arrecadamos um dinheiro grande para o hospital, entende? Para ajudar quem? Para ajudar Tubarão, mas para ajudar a região da Morel toda. Sim, claro. O nosso hospital recebe todo mundo. É o maior de Santa Catarina. Exatamente. Né? Show de Aí bola. tu vai voltar numa cidade rica como Braço Norte, comemorar o dinheiro do governo que deu 10 leitos de UTI. Não concordo, desculpa. Mas Aí você fala que a Câmara lá é bem econômica. Por que esse dinheiro que sobrava na Câmara não investia numa necessidade, numa UTI de um hospital? Mas tem coisa que não depende só da gestão pública. Não. Eu vou te dar um exemplo. Tu tá falando que é só esses 10 leitos. O Volney Weber, como deputado estadual, ele destinou só pro hospital Santa Terezinha, porque tu fala que é só 10 leitos, minimizando algo que é muito caro. Mas esses 10 leitos são caríssimos. Só em emendas pessoais, né? O Volney Weber destinou 10 milhões e não terminou ainda. Não é pouco dinheiro. É a mesma coisa que eu te falo. Tubarão tem uma receita de 550 milhões de reais. O pronto atendimento, o novo pronto atendimento, hoje é vergonhoso o atendimento que é dado à população naquele calabouço do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Isso. Para fazer o calabouço do Nossa Senhora da Conceição, 15, 18 milhões de reais. Vou botar 20 milhões de reais. É dinheiro para Tubarão? Com um município que tem uma receita de 500 milhões? Vou além. 20 milhões de reais para um hospital que atende toda a região. É dinheiro para os municípios se tu fazer ratear pelo número de atendimento do cidadão de cada município? É dinheiro para a região? É isso que eu acho que é muito dinheiro jogado fora, não, sabe? Isso eu concordo contigo, Nuxinho. Não tem a menor dúvida. Eu vou chamar o break, ô Flávio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Câmara de Vereadores, que eu sei que a tua língua tá coçando. O Flávio disse que quer aumentar para 50 vereadores. Mentira, tô brincando. 52. 52. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Câmara de Vereadores, encaminhando a nossa... É uma questão de visão, que é normal, eu respeito a opinião do Flávio, ele respeita a minha, e uma hora nós vamos se acertar. O Piolho, tu é tio do Piolho? Sou Tá aqui, o Piolho tá lá em Itapirubá nos acompanhando. Ontem o filho dele me ligou, me mandou mensagem: Chiquinho, ô Niltinho, eu quero uma camisa do Ferrinho. Eu fiz a camisa do Vou mandar Ferrinho. do Ercílio pra ele. Não, nada de Ercílio, lá é Ferrinho, meu irmão. Pois é, a família toda certinha, só tu que foi pro lado errado, Ercílio e Parmeira. E eles são tudo flamenguistas e eu sou palmeirense, sou ercilista. Tá certo. Delegado André Luiz Mendes da Silveira, tá mandando um abraço. Dura! Dali Flávio. Esse é raposão, tá dizendo aqui Durando Kid. O Dura. Tu chegou a trabalhar com o Dura na Celeste? Imagina, rapaz, imagina. Celeste, ele não trabalhava, né? Não, trabalhava. Que trabalhava? Como é que ele vai subir no poste daquele tamanho? Duvido, o poste não aguenta. 8h31, vou chamar o break. Na sequência, voltamos aí com a última parte da entrevista com Flávio Alves, presidente do União Brasil. Falar um pouco dessa questão pro ano que vem, qual vai ser o projeto do partido, né? Se existe um projeto para a cidade, se existe algo que eles vislumbram, né? Pro ano de 2024, e também sobre a questão da Câmara de Vereadores de Tubarão. Mas não posso, eu quero dizer aqui que a Vipcar Peugeot tem toda a gama de utilitários à pronta entrega, hein? Destacando o Boxer Furgão a partir de R$ 214.990. R$ 214.990 é o Boxer Furgão. Delegado André Luiz Mendes da Silveira, tá? Ele que é delegado funcionário, falando mal de funcionário público. Eu tô cansado de pagar imposto para darem aos empresários via Pronamp e outros incentivos para sonegadores. É crédito subsidiado para cá, para lá, um monte de empresários vadios, diz aqui o delegado André Mendes da Silveira. Tá certo, tá brabo aí, tá dado o recado. Mas o financiamento é pago, né? O dinheiro retorna. Empresário vadio quebra. E o seguinte, o Éder do Biga, do Pratos e Pratos, tá te mandando um abraço. O Cascão, grande Cascão. Cascão, será que já tá em Jaguaru, né? Tá nos acompanhando aqui. Entrevista top, cobra comendo cobra, diz aqui. Eu não acredito, cara. Que notícia triste que eu recebi agora do meu amigo Buiú. Mas bota triste nisso.
meu amigo Buiú, né? Ele que eu fazia treinamento com ele, filho do querido Lídio, que foi jogador do Hercílio, Lídio do Correios, como era conhecido, e a gente recebe a notícia aqui que o Lídio faleceu nessa madrugada. Que tristeza, Nossos cara, pesos da adorava família, cara. o Lídio. Falei com ele na última semana, ele tava ali no Tempero Brasileiro tomando uma geladinha, Sangue cara, bom. sangue bom demais, uma conversa, olha, uma conversa sempre agradável, uma conversa sempre, o cara sempre sorrindo, sempre fazendo uma graça, uma piadinha, ercilista e vascaíno ou botafoguense? Não, botafoguense o Lídio, botafoguense e vascaíno. Que triste, Buiubá. Deixasse o meu dia, conseguisse deixar o meu dia mais triste, Bu. Eu adorava o seu Lídio, adorava toda a família, né? Mas em especial o Lídio. Um abraço aí ao Buiú, a tia Carmen, a mãe do Buiú e a esposa do Lídio. Ela foi professora da minha irmã e do meu irmão no CAIC, né? Então, que Querido pena, Lídio, notícia triste demais o falecimento do Lídio aqui. A gente acaba de receber do Buiú. Buiú, depois tu me manda aqui informações de velório e tal, que eu coloco no grupo da imprensa, que eu coloco, a gente faz aí, dá uma divulgada pra galera prestar suas últimas homenagens ao gente boníssima, o Lídio, cara. Adoro. Tu conheceu o Lídio, ô Flávio? Imagina, bom querido. O Lídio, gente boa, todo mundo conhece, Imagina. né? Ô Flávio, mudando um pouquinho de saco pra mala, né? Tu não... imagino que não tenha sido por falta de convite, mas nos últimos anos tu não ocupou nenhum cargo, nem em prefeitura, em outro cargo público, Nada. de assessoria de deputado, alguma coisa? Nada. Quanto tempo que tu não... Há muitos anos, né? A última vez mesmo eu vim a pedido do Dr. Manuel e participei do governo do Dr. Manuel ele me chamou muito, pediu muito que eu viesse e eu participei do governo do Dr. Manuel. Mas depois disso eu não quis mais. E quanto a convite, eu não posso me queixar de ninguém, porque não teve nenhum prefeito nessa cidade que tenha passado ali, que não tenha me feito convite para que eu participasse dos governos. Mas eu acredito que é o seguinte, quando você chega num ponto da sua vida, já aposentado, já trabalhei meus 35 anos, tive meus 35 anos de contribuição trabalhando na Celesc, ajudamos aí a construir nossa região com a Celesc naqueles momentos mais difíceis. Foi concursado, né? Exatamente. Coisa antiga, né? Então, Continho, desde que eu me afastei, eu vivo a minha vida, mas sem cargos públicos, porque não tenho tempo, na verdade. Não tenho tempo. Eu acho que quem ocupa cargo público tem que ter tempo para trabalhar. Né? Eu acho que nós não precisamos de pessoas para chegar na prefeitura para se encostar, para simplesmente ficar recebendo. Sou radicalmente contra isso, você sabe disso. A gente procura sempre indicar pessoas, quando a gente tem espaços, indicar pessoas que têm compromisso com o trabalho. Inclusive, tem uma das coisas que quando nós partidariamente fizemos alguma indicação para fazer parte de algum governo, a nossa primeira chamada é isso, é a responsabilidade com comprometimento com a coisa pública. Isso não é demagogia, isso não é conversa, isso não é falácia, isso é muito verdadeiro e aqueles que estão nos ouvindo, que participam disso, sabem que essa que é a nossa regra, né? E graças a Deus nunca tivemos nenhuma indicação, nenhum dos nossos indicados participando de qualquer coisa com dificuldades ou qualquer coisas obscuras, tá? Deixar bem claro isso. Vamos lá, a gente precisa encaminhar aqui para... Queremos ir para a Câmara, né? Quero espaço. Eu quero falar sobre essa Câmara de Vereadores, que há 5 anos custava, de Tubarão, no caso, né? Teve todo um movimento na cidade que nós encabeçamos ainda, enquanto estávamos lá na Rádio Cidade. Nós fizemos essa campanha pela diminuição do duodécimo. Há 5 anos a Câmara custava 6 milhões de reais. Hoje custa mais de 10 milhões, né? Não teve uma inflação tão alta para esse aumento exagerado. Então está se falando agora em aumento de novo. Não dá para a próxima eleição, né? Porque não foi feito no prazo. Mas qual o teu posicionamento do União Brasil em relação a tudo isso? Olha, o posicionamento do União Brasil é o mesmo que as pessoas que têm um pouco de consciência, na verdade, que parem para pensar o que é uma Câmara, o que é um vereador, certo? E que faça comparação com as despesas, que não diminua simplesmente o número de vereadores. O que é diminuir o número de vereadores? É enfraquecer a democracia? Todo mundo quer viver numa democracia, mas aí não gosta de político. Pô,
Ou você quer uma coisa, ou você quer a ditadura, ou você quer a democracia. Aí em Tubarão nós queremos a democracia. Nós temos um duodécimo para a Câmara, que é um duodécimo gordo, certo? Mas nós queremos o número de vereadores menor. O que significa o número de vereadores menor? Significa prejuízo para quem? Ué, se nós pagamos o duodécimo e temos 17 vereadores, nós temos 2 vereadores a mais atuando em prol da comunidade. Agora, se diminuir o vereador é para enfraquecer a Câmara, para enfraquecer o Legislativo, ou então fecha. Não quer economia? Então fecha a Câmara, acaba com o duodécimo. Então muda a política no país. Agora, você diminui, como foi feito, de 17 para 15 e continua com as despesas, por que isso? Vou fazer uma pergunta. Quem foi os vereadores que assumiram com a ascensão do PP Colasso para deputado, com a ascensão do deputado Sorato, com a ascensão do vereador Jairo para prefeito? Quem foi? Tá perguntando pra mim? Tô perguntando pra você. A Ritinha no lugar do Isso, Caio. a Ritinha. O primeiro suplente do PP era o Valdir Barba, mas o Valdir Barba já tinha mas era o primeiro suplente. Depois vem o Júlio Curisquinho. Certo. E no caso do PL foi o Licão. O Licão. Olha os 3 vereadores que representam. Representam todos 3. Representam quem? Representam o interior. Representam verdadeiramente as comunidades. O Licão, o Barba e a Ritinha. Veja bem, então é do quilômetro 60 Guarda, o Barba também, e a Ritinha lá do São Martim, Caruru, São então você veja bem, privilegia quem? Diminuir o número de vereadores, privilegia os fortes. Quem tem maior estrutura financeira para chegar à Câmara. Quem tem uma associação, mas eu acho que assim, ó, quando isso foi uma defesa minha, eu por mim podia ter 50 vereadores. Não, aí tá errado. Eu tô de 50 é modo de... claro que 50 é modo de dizer, mas eu digo, o que eu quero te dizer é que poderiam ter quantos quiser, não pode gastar 10 milhões. Aí também. Não pode gastar 10 milhões. Aí eu concordo com você. A sociedade tem que estar preocupada. Tu vai na Câmara de Vereadores, eles têm que trabalhar em 3 turnos, porque anda todo mundo se esbarrando. Aí agora respondem, aí sim. Aí eu quero cobrar de quem trabalhou para diminuir o número. E esqueceram de diminuir. Foi o João Fernandes que fez esse trabalho. Então, e por que não trabalharam para diminuir o custo? Trabalhar para diminuir, para prejudicar o político. Não, isso aí que tu falou é uma coisa muito clara. Diminuir o número de vereadores, tu diminui a representatividade e tu favorece aqueles que têm grandes estruturas para se eleger. Infelizmente a população vota. Sim. Niltinho, mas olha, eu tive uma experiência na última eleição e não é, a população é corrupta. Uma parte, né? Em relação, uma parte é corrupta. Agora tu pega a lista dos 50 mais votados de Tubarão, dos 50 mais votados de Tubarão, os 49 torraram pelo menos 20 mil reais para tentar uma eleição, para conseguir. Os que se elegeram, tirando o Felipe Tesma, que não gastou nada, os outros todos gastaram uma Babilônia. Então, quer dizer, é muita estrutura. Então, pode ter mais, agora não pode a Câmara custar 10 milhões. Não, é muito dinheiro. Eu, particularmente, Nitinho, eu sou a favor de passar para 17 e diminuir o duodécimo. Sim. Isso eu sou a favor. Sim, eu também sou. Aí tu vai arranjar um parceiro. Pois é. Agora, vem com essa conversa. Vou dizer pra você, Nitinho, eu era vereador quando nós tínhamos 19 vereadores em Tubarão. Sabe quem foram as câmaras? Pega na história de Tubarão, quem foram as câmaras que conseguiram fechar a BR-101, ir para Brasília, bate e volta. Nós praticamente fomos presos. Pergunta pro Dura, esses que estão nos ouvindo, né? Praticamente nós fomos presos, quase fomos presos lá em Brasília. Para né? fechar a BR-101 não precisa de só o Dura já era o suficiente com aquela barriga dele. O aeroporto, por exemplo, Niltinho, nós éramos 19 vereadores quando tivemos coragem de voltar à compra do aeroporto. Que muitas pessoas foram contra, mas para comprar o terreno do aeroporto, para sair o aeroporto em Jaguaruna, foram os vereadores e o prefeito da época, se não me engano foi o Stipe, né? Foi o Stipe. Exatamente, que bancaram a conta, inclusive os municípios da região da Murel se amarraram para estar ajudando, coisa e tal, e fomos nós que estávamos juntos ali, certo? Sim. E o duodécimo na época, não tinha, era 19 vereadores, mas olha quanto é que era o duodécimo da época.
Eu não. É. Eu tô até tentando achar, mas não consigo. É. Eu quero dizer, aqui, ó, não pode acontecer o que acontece aqui, Flávio. Tô entrando aqui aí a gente tem que caminhar 8h46 já. Tu fala demais, Flávio. Não, mas que barbaridade. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo, nada. Estamos quase mais de meia hora conversando. Mas assim, ó, não pode, o que não pode acontecer é uma Câmara de Vereadores como a de Tubarão, nos anos de em 3 anos, 2021, 2022 e 2023, custar 35, quase 36 milhões de reais aos nossos bolsos. Aí eu que tô errado. É 12 milhões de reais por ano. Entende? Aí muita coisa. Aí vamos diminuir o número de vereadores. Não vai. Aí vamos tirar os vereadores pode do aumentar, interior. Aí nós vamos tirar o direito de políticos que lutam pelas comunidades. Esses políticos, principalmente, que vêm do interior, são políticos que são pessoas que trabalham na comunidade desde criança, prestando serviço, ajudando. Aí as comunidades sentem necessidade de lançar um candidato próximo do seu habitat e não tem a chance de eleger um vereador. Concordo contigo não, nessa aí. Desculpa. Flávio, Quero União falar Brasil. em economia, nós vamos falar em economia. Mas eu quero debater mais. Agora a Câmara falasse que não pode voltar para 17. Não, eu falei que pode. Eu falei que deve, só que tem que diminuir o custo, não pode custar 12 milhões por ano. Mas nós do União Brasil somos totalmente favoráveis à diminuição do 12º. Inclusive, Nitinho, eu quero me comprometer aqui com você, quero me comprometer com os ouvintes, me comprometer com a União Brasil. Certo? Se não diminuírem o número, se não aumentar o número de vereadores, nós entraremos com um projeto para diminuir o 12º. Mas tem que aumentar e diminuir, já tem que fazer os dois. Eu sou a favor dos dois. Não pode uma Câmara que custou... Eu sou a favor dos dois. Há 6 anos atrás, 5 anos atrás, 6 milhões, custar 12 agora e a gente achar normal. Normal, e o dinheiro vai tudo. O dinheiro vai tudo. Não interessa para nós, não interessa para a sociedade de forma nenhuma. Flávio... Bate-papo tá bom. Eu queria ter mais um pouquinho aqui pra gente ficar debatendo, mas eu tenho quadro de esportes, tem um comentário do Luiz Carlos Prates. Obrigado pela tua participação. Se deslocou lá da sua chácara, lá no canto da Lagoa. Muito obrigado pela tua participação. Sucesso aí na sua empreitada, e nós vamos estar sempre vigilante aqui para saber se tá fazendo a coisa tudo direitinho. Beleza, é isso aí, Netinho. Eu acho que vocês da imprensa, vocês têm que cobrar sim, mas tem que nos ajudar a cobrar a coisa mais completa, né? Vamos supor assim, foi falado aí em rádio, foi falado em outras rádios aí e tal, inclusive a própria gente se manifestando, não, a nossa rádio, nós somos contra. Não, mas nós somos contra o número, mas o resto é a favor a tudo? Então vamos também dizer que a rádio, né, o jornalista, as rádios, televisão, não, nós também somos a favor a gastar esse 12º todo, essa farra do 12º. Então tem que dizer também, porque só dizer para a população que o culpado é o número de vereadores, isso não convence mais ninguém. Isso aí, tanto é que olha só. Desculpa. Olha só, quando tinha 17 vereadores na última legislatura, o último ano da legislatura, a Câmara teve um custo de 9 milhões. Hoje tem 15, tá passando de 11. Esse negócio de diminuir não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pode botar um número máximo, pode colocar um número máximo. Agora, a Câmara de Vereadores não pode custar mais que 7 milhões por ano. Ponto. Esse é o número. Já é muito 7 milhões e 17 vereadores. Ponto. Se virem com essa grana. Eu sou totalmente favorável. Tu imagina que tu vai economizar aí 5 milhões, dá 20 milhões em uma legislatura? É muito dinheiro, meu irmão. 8h49. Flávio, obrigado pela tua participação. Obrigado a você, Nitinho. Obrigado a todos os ouvintes, em especial aos nossos companheiros do União Brasil.